Eu estava vendo um médico comentando que apenas 12% das mulheres que estão na menopausa, elas fazem reposição hormonal. As mulheres, talvez por falta de conhecimento, de informação, as mulheres estão sofrendo nessa fase da vida sem o suporte de um tratamento médico, de um tratamento que é fundamental para melhorar a qualidade de vida das mulheres, que é a reposição hormonal. Então, se você é essa mulher que está sofrendo as dores, o sofrimento da menopausa, sem nenhum suporte, sem nenhum tratamento, sem um acompanhamento médico, seja bem-vindo a este canal, que eu quero compartilhar com vocês a minha experiência pessoal fazendo reposição hormonal. Eu entrei na menopausa em 2024, e aí começou com aquela fase de pausa na menstruação, e aí começou a vir o calor, aquele calor excessivo que toda mulher que passa na menopausa sabe o sofrimento. E na menopausa a gente não só tem as crises de calor, né, o fogacho, esse calor, essa queimação insuportável que acontece de período em período durante o dia. Tem a névoa mental, que é o problema cognitivo, a gente começa a perder memória, a gente perde massa muscular, perde libido, cai o cabelo, entre todas as outras dificuldades. E as mulheres enfrentam isso sem nenhum tratamento, sem a reposição hormonal. A reposição hormonal, ela nos proporciona, meninas, qualidade de vida. Ela muda todo esse cenário de desespero, e ainda não é fácil, tá? Eu tô fazendo reposição hormonal e ainda de vez em quando eu sinto calor. Do nada me vem aquele calor e enfim. Imagina quem não tá fazendo nenhum acompanhamento, sem nenhum tratamento, porque às vezes as mulheres têm medo de fazer reposição hormonal por falta de informação. E aí, graças a Deus, houve, né, essa mudança recentemente, que antigamente existia, né, que a informação de os hormônios, eles poderiam causar câncer nas mulheres, e essa informação foi desmentida, né, a ciência realmente acabou de comprovar que não existe essa possibilidade da reposição hormonal causar câncer em mulheres, muito pelo contrário. E aí, é muito importante, meninas, vocês passarem no seu ginecologista, fazer um exame para ver de fato se vocês entraram na menopausa, para ver como que tá os níveis dos seus hormônios, se estão reduzidos, se você não está mais produzindo esse tipo de hormônio, e aí sim entrar com uma reposição. Existem os hormônios bioidênticos que você pode passar na pele, através de adesivo, de gel. Então, existem infinitas possibilidades que você pode fazer e melhorar, e você ter uma qualidade de vida e você poder passar por essa etapa da sua vida de forma tranquila. Porque a menopausa é como se fosse a adolescência, mas a adolescência na fase adulta é como se a gente voltasse a ser adolescente, mas só que de forma que degrada o nosso corpo, que acaba com a nossa massa muscular, que derrete a nossa pele do rosto, a gente começa a envelhecer, começa a despencar tudo. E se você não tem nenhum suporte, se você não faz a reposição hormonal, você passa por tudo isso sem nenhuma ajuda, basicamente. Como que você faz para passar essa etapa da sua vida? Deixa nos comentários. Passa, troca essa experiência aqui com a gente, com nós mulheres que tá passando por isso, que tá vivendo essa fase terrível da vida. Porque eu estou fazendo, eu já faço reposição, como eu falei no início do vídeo, eu faço sim a reposição hormonal, tem me ajudado bastante. No início, eu achei que eu tava ficando louca, tinha dias que eu achava que eu ia morrer. Me batia crise de ansiedade, me batia várias sensações horríveis no meu corpo, na minha cabeça. Era assim, desesperador. E eu achava que eu estava morrendo. Uma vez eu acordei à noite, morrendo praticamente. Eu estava morrendo, achei que eu estava morrendo. E eu fui no pronto-socorro. E era ansiedade, eu não tinha nada, meus sinais vitais estavam ótimos, estava tudo perfeito, estava tudo certinho, mas os meus hormônios que estavam entrando em atrito, aquela guerra dentro de mim que estava acabando comigo. E aí a minha ginecologista me passou
um produtinho, os hormônios que eu preciso, estradiol, progesterona, testosterona, para tentar equilibrar toda aquela confusão, aquela guerra que estava acontecendo no meu corpo. E graças a Deus estabilizou, equilibrou. A coisa foi tão séria que eu cheguei a fazer uma tomografia de crânio, porque eu achei que eu estava com alguma coisa errada na minha cabeça. Mas não, era só a famigerada menopausa, a perda dos meus hormônios, o meu corpo não está mais produzindo os hormônios, então a gente passa a ter a resistência à insulina, a gente começa a ganhar peso, o corpo da gente muda, começa a criar aquela bendita da pochete, a barriguinha começa a crescer. Você treina, treina, treina e você não consegue mais ganhar massa muscular. Quando eu era mais jovem, eu ia para academia, eu tinha coxas maravilhosas. Hoje é uma luta para eu conseguir um pouco de músculo. A gente vai para academia, treina, treina, treina. Quando chega em casa que liga o chuveiro, o músculo vai embora com a água. Por causa da nossa questão hormonal. A gente não tem dificuldade para ganhar massa, porque a gente vai só perdendo. Daqui para frente é só para trás. Então o que eu quero, não sou médica, não sou endocrinologista, não tenho especialidade em nada da saúde, mas eu posso te dizer por experiência própria. Se você está passando por essa etapa da vida muito difícil, que é a menopausa, converse com seu ginecologista, converse com seu endocrinologista e veja a possibilidade de você fazer reposição hormonal. Porque você vai melhorar a sua vida, vai transformar, você vai se tornar outra mulher. Vai te dar um renovo, vai te salvar dessa fase terrível que é a menopausa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe nos comentários, comente aqui como você tem passado essa fase da vida. Se você tem medo de fazer reposição hormonal, se você está fazendo, quais são os efeitos, quais são os resultados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.